Você tem sido a pessoa que resolve os problemas ou a pessoa que está dando problema? Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Que esse mês de fevereiro seja um mês abençoado. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo de fevereiro, gravado em fevereiro, de fato. É um mês especial para mim, que é o mês do meu aniversário de nascimento, dia 13. Mas o meu renascimento em Cristo, a minha jornada de fé, de fato, foi dia 15 de fevereiro de 2025. Vai fazer um ano agora. E eu só tenho a agradecer, porque a partir de então, eu tenho essa como a melhor decisão que foi tomada em toda a minha vida. Não tenho um minuto sequer que eu tenha me arrependido dessa decisão, desse passo tão importante que eu tomei na minha vida. E cada dia que eu lembro desse dia, eu só lembro com emoção, com gratidão no meu coração, porque quando a gente deixa o Espírito Santo fazer morada, a gente deixa de ter a visão bloqueada, sabe, para muitas coisas nesse mundo que a gente não enxergava antes. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, a gente se sente como aquele cego, sabe, que passou a enxergar, né? Porque o que Jesus quer de nós é isso, é que a gente tenha a iniciativa de procurar Ele e pedir a Ele, né? Ele perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? Porque ele já sabia o que é que o cego queria, né? Quando o cego responde: eu quero voltar a enxergar, Senhor, né? Então ele vai, faz a cura, mas ele fala que vá, que a tua fé te curou, a tua fé te salvou, não é verdade? Então ele quer que a gente tome iniciativa, porque ele é o Senhor, ele sabe de todas as coisas que a gente precisa, que a gente sente, ele sabe das nossas necessidades. Só que a gente tem que falar com a nossa boca. A gente tem que falar, antes de tudo, para nós mesmos o que a gente quer para nossa vida. Então, esse mês de fevereiro, pergunte para você mesmo o que quer que seja transformado dentro de você, dentro da sua vida. O que você quer, o que é que você espera do Senhor. Conte para Ele o que é que você espera, né? Porque Ele é o especialista. Ele é o especialista em cicatrizar feridas do passado. Ele é o especialista em consertar o que está quebrado, em limpar o que está sujo, o que está fora das nossas capacidades, né? Porque quando é uma coisa ali, né, que a gente consegue resolver, a gente vai lá e resolve, a gente sabe que a gente pode fazer aquilo, mas quando a gente sente que já está ali, né, que a gente não tem como resolver aquilo ali, a gente tem que entregar para um especialista a resolver. Então é isso que eu desejo para o seu mês de fevereiro, para o seu ano. A palavra é restauração. Restauração. E quando a gente fala de restauração, não tem como a gente também não pensar na passagem de Neemias, né? Quando ele recebe a notícia de que a cidade em que seus pais estavam enterrados, a cidade dele estava em ruínas, né? Então Neemias analisou que ele tinha uma capacidade de reconstruir tudo que ele tinha visto. Porém, tinha coisas que estavam fora do alcance dele resolver. Então ele sabia que ele precisaria buscar ao Senhor ajuda, né, para resolver a parte que ele não podia, que estava além, né, da sua alçada ali, digamos assim. Então ele precisava de fato da intercessão. E mais uma vez, quando o rei, olha Deus, novamente, no capítulo 2, do versículo 4, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, mais uma vez, né, o Senhor querendo que Neemias falasse, né? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E aí, no versículo 7, a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, que é o guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência, que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Olha aí.
Então, gente, é tudo muito claro a palavra. A partir do de repente de Deus, Neemias teve a sua vida transformada a partir de um comunicado que ele recebeu. Ele se colocou ali como um resolvedor de problemas, né? Ele não se colocou ali como vítima, lamentador da situação, ó Deus, ó Senhor, por quê? Não. Ele juntou toda aquela situação e se colocou como um resolvedor de problema, e não aquele que gera mais problema. Ele foi, analisou a situação, o que é que ele poderia fazer para ser ali um canal de solução, não de mais problema, de lamúria e lamentação. Não, porque Deus só vai mudar na nossa vida aquilo que a gente não tolera mais. Se a gente não tolera mais aquilo, aí Deus entra com a transformação, sabe? Se Neemias não tivesse se colocado numa posição de transformação, ficasse só lamentando, ficaria por isso mesmo e acabou. Então pega essa palavra. Deus só dá coisas grandes, coisas grandiosas para aquele que controla a si mesmo. Tem inclusive em Provérbios essa palavra, né, que fala: mais vale controlar a si mesmo do que a grandes guerras. Deus não te dará coisas grandes para administrar, coisas grandiosas, valiosas, se você não controlar o seu humor. Ele nos fala: tem de bom ânimo, porque na vida tereis aflições. Uma vida perfeita não é uma vida sem problemas, é uma vida com problemas resolvidos. E a gente tem que se colocar nessa mesma posição de Neemias, como resolvedores de problemas. A gente vai passar pela vida sendo aquelas pessoas que dá problema pro outro. Então a reflexão de hoje é essa: você tem sido a pessoa que resolve os problemas ou a pessoa que tá dando problema? Fique com essa. Um beijo e até o próximo vídeo.